Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente está aqui dando continuidade ao nosso conteúdo nos sextos anos dessa semana. Falamos um pouquinho sobre como que a gente percebe os comprimentos, as distâncias, os perímetros. A gente vai fazer uma revisão rapidinho e vai começar a falar hoje sobre a área do retângulo e do quadrado, tá? Hoje a gente vai começar a falar de uma outra ideia que a gente percebe nas formas geométricas, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Hoje a gente vai falar, sempre na verdade reforçar, né? Porque acho que todos os dias, eu falo hoje, mas todos os dias a gente está falando sobre o aplicativo. Billy vai me dar uma ajudinha colocando aí na sua tela o QR Code do sistema Android. Se você tiver esse sistema no seu celular, aponta a câmera aí para que você consiga ser direcionado para a lojinha e fazer o download do aplicativo, tá certo? Agora ele vai trocar, ainda não, agora ele vai trocar para o sistema iOS. Você vai fazer a mesma ideia, né? Aponta a câmera do teu telefone para o QR Code, vai ser direcionado para a lojinha, fazer o download do aplicativo e, se possível, a gente dá um feedback lá no YouTube se todo mundo está conseguindo fazer o download, tá certo? Agora sim, a Adele está me ajudando aqui com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Estava sumida aqui um pouquinho, viu? Mas está voltando para me ajudar a transmitir um pouquinho de conhecimento, né? E também aprender matemática com a gente. A gente tem um formato de aula digital que possibilita que você assista essa aula na TV, depois no celular e no computador pelo YouTube, tá, gente? Eu coloquei aí, ó, atualizado, a gente tem mais de 7 mil inscritos já. Se você tiver alguém que ainda não está inscrito no canal, pede para a pessoa ir lá e assistir e comentar os vídeos. Não é nem para a gente conseguir a quantidade de gente no sentido de fama, não é isso. É para que a gente consiga atingir de fato e transmitir conhecimento. A ideia é que você comente lá para a gente trazer as dúvidas. Em outros momentos a gente já trouxe bastante, né? Mas com a ideia do aplicativo já dá uma ajudinha, tá certo? E aqui o chat. Bom, quem hoje vai me acompanhar com essa noção aí do chat, né, com essa utilização do aplicativo é a Nádia. Seja bem-vinda, Nádia. Já tem gente por aí? Bom dia. Tem Jennifer que deu bom dia e Gustavo que deu bom dia. Que ótimo. Então a gente já tem a galera aí ligadinha no aplicativo, participando. Se tiver dúvida, pessoal, pode colocar que Nádia já vai interagir aqui junto com a gente e trazer os comentários de vocês, tá certo? Para vocês acompanharem as aulas, ó, lá na Unirec vai ter todos os planos das semanas, e essa semana daqui é a semana, deixa eu ver, avançar aqui, pronto, a semana 27, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha lá, você vai verificar a lista dos materiais que tem, e o dessa semana, com esse conteúdo que a gente tá vendo, é o da 27ª semana, tá bom? Bom, pega aí o lápis e o caderno, que a gente vai começar agora fazendo essa revisão, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos conceitos que a gente verificou na aula passada, tá? Uma revisão bem rapidinha sobre a grandeza do comprimento. A gente viu inicialmente como que a gente utilizava no nosso dia a dia essa ideia, né? E quais eram as medidas que a gente associava a determinada situação. A gente viu que existem várias medidas para que a gente faça essa medição de comprimento e tudo mais, mas que como eu tenho vários tipos de medidas, cada uma vai se adequar a uma situação, não é? A gente viu que não era interessante, por exemplo, medir a distância no mapa comparando com o valor em milímetros, né? A gente vai ter um número muito grande, um número de fato, um tamanho de número muito comprido, mas ele vai representar um número menor, um tamanho de número menor equivalente a uma unidade maior, que é o quilômetro. Então a gente vê que cada situação ela chama uma unidade específica para se adequar a como que eu vou informar a medida daquela situação ali, tá certo? Assim como a pontinha aqui, né, o nosso grafite da lapiseira, não ia ter muito sentido se a gente medisse isso em quilômetro, né? Então, a gente tem aí que cada situação se adequa à sua necessidade, né, à sua situação de usar essa medição, essa medida, tá certo? A gente viu a escalinha, deixa eu passar aqui, ó. Pronto, a gente viu a escalinha e essa escalinha aqui, ela relaciona a unidade central, que é o metro, com os seus múltiplos e os seus submúltiplos. A gente às vezes fala essas palavras difíceis porque a gente tem que colocar as coisinhas nos seus contextos. Mas basicamente a gente está fazendo o quê? Transformando o metro, dependendo da unidade que eu tenha, numa unidade maior ou numa unidade menor. Aí eu quero que você
guarde a informação de que se a gente muda esse nome unidade, e eu estou dizendo que é uma unidade maior ou uma unidade menor, eu não estou modificando o tamanho de uma coisa. Por exemplo, a minha altura é 1,60 m. Mas eu poderia dizer 160 centímetros. Eu traria essa noção, a minha altura sendo a mesma, mas a unidade de medida sendo uma outra, né? Porque aí a gente está vendo que 1 metro, ele vai ser 100 centímetros. Então, quando a gente traz essa relação, a minha altura não está mudando, o comprimento que eu estou falando não está sendo alterado, mas o número que eu estou utilizando para expressar, ele está ficando diferente. Porque em 1 metro, cabe 100 centímetros. Então, a gente está utilizando um número mais comprido para dizer o mesmo tamanho, tá bom? De acordo com a necessidade, a gente vai ver que essa escalinha tem uma movimentação. E aí, a gente vai ter algumas operações para transformar de uma unidade para outra, né? E aí, a gente viu, ó, se eu saio do quilômetro, né, e vou para a direita, na verdade, se eu saio de qualquer um e vou para a direita, mas eu quis usar o quilômetro por ser a maior unidade, né? Então, a gente vai utilizar a multiplicação por 10 a cada mudança. Então, ó, se eu saio desse quilômetro e venho para o metro, eu faço 1, 2, 3 movimentos. Então, a gente vai ter que multiplicar por 10 3 vezes, né? Vezes 10, vezes 10 e vezes 10. Assim como se a gente fosse voltar, né? Uma das conversões mais usadas é que a gente volte aqui do centímetro para o metro, por exemplo. E aí a gente tem, ó, do centímetro para o metro, eu vou fazer 2 movimentos. 1, 2. Então, eu vou dividir 2 vezes por 10. Então, a gente percebe essa relação entre as unidades. Caso a gente precisa fazer alguma conversão, a gente vai utilizar essa noção aqui, tá certo? Ontem, para dar um exemplo dessa modificação, a gente usou a tirinha, foi bem divertida, né? A tirinha do Humor com Ciência, que trazia a altura do macaquinho em 800 milímetros. E aí o Tucano, já esperto, disse assim, poxa, não vai fazer você ficar maior não, hein? Não é porque você está me dando um número grande que isso vai fazer com que a sua altura seja maior. No final das contas, a gente fez a conversão da medida, ó, de 800 milímetros para centímetro. Normalmente, a altura desse bichinho é feita nessa unidade, né, de medida. E aí, quando a gente saiu do milímetro para o centímetro, ó, foi dividindo por 10, né? Dividindo para 10, a gente tinha 80 centímetros. Então, o macaquinho, ele é pequenininho. E aí, ele queria usar um número grande para dar esse impacto. Mas a gente acabou de ver que não é o tamanho do número, mas a unidade que ele está relacionado, tá certo? É bem importante você fazer essas observações para que quando alguém disser um número muito grande, você vê, eita, será que a unidade de medida é muito grande mesmo? 800 milímetros é 80 centímetros. Beleza. Mas 800 quilômetros, aí já é bem grandão, né? Então, a gente consegue comparar que não é necessariamente o tamanho do número, mas a unidade que está atrelada àquela medida, tá bom? Tá. Vou avançar aqui um pouquinho. Pronto. A gente falou na grandeza perímetro e na grandeza perímetro a gente trabalhou com a noção de comprimento, mas aí tem um outro contexto associado a ela, né? A gente viu que a definição do perímetro de um polígono é o comprimento da linha poligonal simples e fechada que forma o polígono. Aí ontem mesmo eu disse assim, gente, essa definição tá muito ampla. Vamos para uma ideia mais informal? Que vai ser a soma dos lados. A gente vai medir o contorno dessa linha. Basicamente, é isso que a gente vai fazer, tá certo? E aí, a gente viu... Opa, aqui. E aí, a gente viu esse quadrinho no final. A gente resolveu alguns exemplos. Nesse primeiro quadrinho aí, ó, no quadradinho amarelo, a gente tem o perímetro igual a 8, porque a gente verificou aqui 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades e 2 unidades. Então, dá 8, né? Utilizamos uma malha de 1 centímetro por 1 centímetro aqui. Depois a gente verificou 2 situações, que aí onde foi eu enfatizei, né? Chamei a atenção. 2 situações em que o perímetro vai dar 12, mas que o espaço ocupado, né? A parte limitada nesse perímetro não é a mesma não, ó. Aqui a gente vai ter 8 quadradinhos e aqui a gente tem 6 quadradinhos, mas o perímetro é o mesmo. Então, a observação que a gente colocou é, não necessariamente... Se eu tenho perímetros iguais, eu tenho a limitação desse espaço idêntica, não.
porque aqui a gente manteve o valor do perímetro e visivelmente a gente consegue comparar que a região ocupada nessa parte interna não é a mesma, tá certo? Então, preste atenção nessa informação, mais na frente a gente vai dar mais ênfase nessa relação de espacinho ocupado, tá certo? E aí, Nádia, até agora tá tudo bem? A gente tem algum comentário? Os meninos estão assistindo? Alguém mais entrou aí na sala? Só bom dia. Bom dias, né? Então, que bom que o pessoal está participando e aí já está chegando para assistir a aula, viu? Vamos continuar hoje. A gente vai entrar no nosso conteúdo sobre grandeza de área. Então, veio. Até agora, a gente estava utilizando a distância, né? O comprimento entre as coisas. Só que agora eu vou me preocupar com a parte limitada, né? A parte interna daquilo ali. Por isso que eu falei, segura aí um pouquinho que a gente vai chegar nessa parte, tá? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Então, o que é superfície, né? Superfície é a parte de cima, se a gente for observar. A gente tem uma mesa, a superfície é o tampo da mesa. Aqui no televisor, né? Aqui na televisão, a gente tem a partezinha aqui do vidro sendo a superfície. Então, a gente observa que agora a gente está deixando de olhar somente os comprimentos para olhar a região interna disso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu trouxe um exemplo para a gente entender, contextualizando a ideia, ó. Supondo que temos uma cerâmica quadrada de lados de 1 metro. Quantas peças desse tipo precisaremos para colocar num piso retangular de 6 metros de comprimento e 4 metros de largura? Então, a ideia do enunciado é trazer para a gente um contexto onde a gente coloque essa situação de área e entenda melhor como é que funciona esse cálculo, tá? Então, aí eu trouxe a situação de ter uma cerâmica quadradinha, 1 metro por 1 metro, e eu vou tentar colocar dentro desse retângulo aí, ó, 6 metros e 4 metros, quantas vezes eu consigo colocar um quadradinho desse, tá? Então, a gente vai ter essa noção. Um quadradinho desse vai ocupar 1 metro para cima e 1 metro para o lado, né? Então, a gente já percebe que aqui não é somente lado e cima, ele ainda vai ocupar uma região interna. Agora, a gente não está se preocupando somente com o comprimento e a largura, não. Essa região aqui toda, ó, ela está sendo ocupada. Por isso que a nossa unidade agora vai ganhar um doisinho aqui em cima, que é metro quadrado. Literalmente porque é um quadradinho, né? A ideia é um quadrado. Mais na frente, a gente vai ver que esse quadrado também junta com a ideia de multiplicação, né? Quando a gente for trabalhar com potência, tá certo? Nesse momento, para você não esquecer, a gente está utilizando um quadradinho como base e vai ver quantos quadradinhos vão caber aí dentro desse tipo, né? 1 metro por 1 metro, e aqui eu tenho 6 por 4, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu consigo fazer 6 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, e consigo fazer 4 linhas. Então, a gente pode aqui perceber duas situações. Ou eu vou conseguir fazer 6 colunas com 4 linhas, eu posso ter essa percepção, essa ótica, né? Ou eu posso olhar 4 linhas, cada uma com 6 quadradinhos, não é? E aí a gente percebe que, independente, a gente vai fazer o mesmo cálculo. Ou vai ser 6 vezes o 4, ou vai ser o 4 vezes o 6. Porque a gente vai ter essa relação, essa possibilidade de olhar de dois jeitos, né? E daí a gente consegue compor 4 vezes 6, escolhi observar as linhas pelas colunas. 4 vezes 6, a gente vai ter 24 pecinhas dessas. Só que a gente viu no começo que uma pecinha dessa estava representando 1 metro quadrado. Então, eu vou ter 24 metros quadrados. Tudo bem até aí? Eu espero que vocês estejam acompanhando e entendendo o raciocínio. Só que aqui a gente vai conseguir fechar esse raciocínio com a definição. O que a gente faz quando eu preciso calcular a área de um retângulo, né? Basicamente, para calcular a área de um retângulo, multiplicamos os valores de base e altura. E aí a gente vai ter que observar se, quando eu for observar isso num quadrado, a gente vai ter a mesma situação. Apesar de parecer uma coisa bem simples, né? Porque a gente, eu faço isso num retângulo. E se eu faço isso num quadrado, a gente já viu essa ideia, o quadrado também é um retângulo, né? Então, como que eu vou fazer para calcular isso? Mesmo processo. O negócio do quadrado é que a gente vai ter um detalhe específico aí, ó. A ideia vai ser a mesma
E aí a gente vai ter esse exemplo. Mesma situação, só que agora meu espaço para ocupar vai ser de 1 quadrado, tá? Supondo que temos uma cerâmica quadrada de lados de 1 metro, quantas peças desse tipo precisaremos para colocar num piso quadrado de lados iguais a 3 metros? E aí, gente? A ideia vai ser a mesma de composição, e aí a gente vai ter essa noção, ó, de novo, um quadradinho de 1 metro, que vai ser inserido aqui, né, dentro desse espaço de 3 metros de largura, com 3 metros de altura. Então, como é que a gente vai fazer? Ideia é igual, ó, vamos compor a figura. Aqui a gente vai ter o mesmo espaço ocupado, né, 1 metro por 1 metro, ocupei essa região. Não esquece que essa unidade está sendo quadrada, né? Porque a gente está colocando aí a unidade da área ocupada, tá certo? Da superfície ocupada. E o raciocínio de compor as linhas e as colunas vai ser idêntico, ó. 3 linhas e 3 colunas, tá certo? E aí a gente vai ter a multiplicação desses dois acontecendo. A gente vai ter um total de 9 pecinhas, né? 3 vezes 3 vai dar 9. E aí a unidade que tem que ser respeitada sempre, 9 metros quadrados. Será que vocês conseguiram perceber qual é a principal diferença dessas duas áreas que a gente fez a medição até agora? Então, no caso do quadrado, a gente tem aqui, ó, basicamente, para calcular a área de um quadrado, multiplicamos os valores da base e da altura, que ficou dúvida sem querer, que nesse caso são lados com a mesma medida. Então, se a gente pensar direitinho, a maneira básica até agora de calcular a área tanto do retângulo quanto do quadrado é a gente perceber essa relação de base e altura e fazer a multiplicação. No caso específico do quadrado, a gente vai ter que os lados são os mesmos, né? E aí a gente vai compor o nosso mapinha mental, tá? Nessa semana, a gente está utilizando para relacionar comprimento, perímetro e hoje área. E a gente viu duas possibilidades de fazer essa medição da área, né? A área do retângulo é calculada a base vezes a altura. Então, eu vou pegar esse comprimento e essa altura daqui e multiplicar. Lembra que a gente falou sobre a unidade de medida. Os dois exemplos que a gente utilizou foi com metro, mas se fosse centímetro, ia ser centímetro vezes centímetro. Então, centímetro quadrado, tá certo? E para o quadrado, perdão, a gente vai multiplicar aqui o valor do lado vezes o lado, porque a base e a altura vão ter o mesmo valor. Então, eu resolvi chamar de lado do quadrado, né? Se a gente verificar direitinho mais na frente, a gente vai aprender uma propriedade de potência, por exemplo, e nessa potência o que é que eu vou ter? O mesmo valor sendo multiplicado duas vezes, né? Sendo multiplicado por ele mesmo, perdão. Então, o lado vezes o lado vai ser o lado ao quadrado. Por isso que a gente falou que a unidade relaciona com a operação que a gente está fazendo. Mas, nesse momento, eu quero que vocês associem essa maneira de fazer o cálculo da área do retângulo e da área do quadrado, tá? A gente vai fazer mais exercícios na frente para fixar melhor, beleza? E aí, Nádia? Será que a gente tem um comentário dos meninos? Até agora tem mais gente participando, tem mais gente que deu bom dia e está por aí interagindo com a gente? Não entrou mais ninguém. Foi? Não. Ah, então tá bom. Pessoal, chama a galera aí para assistir a aula, tá? Acho que é cedinho, todo mundo tá dormindo ainda. Vai ver no YouTube ou na reprise mais tarde, né? Então, gente, essa semana eu estou trazendo várias informações para vocês. Na Semana da Astronomia, a gente tem aqui, eu pelo menos trabalhei com a programação, né, para trazer algumas dicas, algumas curiosidades, para despertar em vocês, de repente, essa curiosidade que eu tenho, né? Adoro esse tema, tá? Então, aqui, ó, você já parou para pensar quanto pesa a Terra? Então, se a gente for falar de peso mesmo, todo mundo que está aqui tem algum pezinho, né? E aí a gente já está fazendo peso na Terra. Então, se a gente for somar o peso de todo mundo, peso, entre aspas, tá, gente? Mais na frente vocês vão aprender em física que massa e peso tem aí suas relações. Mas vamos entender como peso a quantidade mesmo de massa que a gente tem sobre a Terra, né? Então, a gente tem essa situação aqui de ter todos os seres humanos e a gente já ia dar uma boa quantidade de quilogramas aí, não é? E se a gente for pensar no planeta, rocha, árvore, água, tudo isso, quanto vocês acham que esse planeta pesa?
Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nosso planeta água é chamado assim pela observação apenas da sua superfície, que, de fato, a água representa 70%, enquanto os continentes, né, representam 30% em média. Então, a gente tem a observação distante da Terra, ou a observação da casca, né, da superfície da Terra, e essa observação faz com que a gente analise somente a parte que a gente consegue ver, a parte de cima. E essa parte de cima, de fato, olha ali, tem muito mais água do que terra, né? Se a gente observa direitinho. E aí, com essa noção de cálculo da superfície, a gente tem que 70% vai representar, de fato, a água e somente 30%, aqui ainda está mostrando a parte do globo que está bem cheia de terra, né? A outra parte do globo, esse pedacinho aqui de água, é bem grandona, né? A gente vai fazer uma rotação aí para vocês verem melhor. E aí, essa água representa, perdão, essa terra representa somente 30%, quando a gente olha a casca. Mas quando eu falo do peso da Terra, eu não estou me preocupando somente com a superfície, não, né? Eu estou me preocupando, de fato, com o que tem no interior dela também. E aí eu acho que você já percebeu que a nossa Terra não poderia ser somente uma casquinha, né? Não poderia ser uma bola que dentro é vazado, né? Dentro da Terra tem que ter alguma coisa. E olha que legal esse GIF, gente, que eu trouxe. Aqui a gente está observando o peso retirando a água do planeta. Olha o tanto de terra que tem aqui. E olha que interessante, essas partes que estão aparecendo laranjinhas, eu vou até voltar para ver se o GIF começa aqui de novo. E aí, acho que não, né? Não reproduz de novo. E que aí a gente conseguiria ver a associação, ó. Essa parte que está aqui, ela está associada a esse pedacinho, que ele está mostrando aqui em vermelho, seriam as temperaturas, né? Então, aqui a gente ia ter um local mais quente, aqui a gente tem um local mais frio, por causa da profundidade disso, né? Então, é bem interessante ver que aqui começa a parte da água, ó, e aqui é como se a gente tivesse uma parte mais profunda, né? Aqui como se fosse uma parte assim para baixo. Então, a gente consegue perceber que o interior da Terra é rochoso, né? E essa rocha pesa pra caramba. Então, assim, um chute. Quantos quilos vocês acham que essa terra possui? Eu acho que pesa pra caramba. Imagina com a gente ainda em cima, dentro dela, né? O nosso planeta, de acordo com essa conclusão que a gente teve agora, ele é bem pesado, mas bem pesado mesmo. E aí, eu não consigo nem ler sem filar que número é esse. Vê. Só para escrever esse número, eu preciso de 25 dígitos, de 25 caracteres, né, posiçõezinhas aqui, para escrever. E aí, obviamente, eu coloquei uma fila para que eu conseguisse dizer para vocês a quantidade de quilogramas que a Terra tem. Aqui a gente tem, ó, ou quase 6 septilhões de quilos. É muito, gente. Ou quase 6 sextilhões de toneladas. Toneladas é quando a gente coloca isso em 1000 quilos, né? Então, tirar 3 zerinhos daqui, acho que nem influencia muito no sentido da gente escrever, porque eu ia ter que escrever 25 menos 3, 22 dígitos, né? De qualquer jeito, ia ficar um número bem grandão para a gente representar isso em tonelada. Mas veja o quão pesada a Terra é, no sentido da gente entender que ela é constituída de rocha, né? Que ela é feita de massa. Além disso, ainda tem o nosso peso sobre a Terra. Então, percebe esse tipo de situação que faz a gente pensar no universo. Como é que uma coisa tão pesada consegue se manter suspensa no universo, consegue orbitar o Sol, né? Consegue ter aí seu movimento em torno do Sol? E isso gera uma curiosidade pra caramba, né não? Eu particularmente adoro isso e eu espero ter instigado isso em vocês também, tá certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido por aqui na aula de hoje. Eu espero que esse momento, né, com a Semana da Astronomia, tenha instigado cada vez mais essa situação de vocês buscarem o conhecimento, de vocês explorarem essa noção, tá? Tem um programa que é bem legal, que você pode procurar, que é a relação de você treinar astronauta. Então, você pode, como criança, mexer em aplicações. Aqui a gente não pode citar muitas, mas você pode mexer em aplicações, busca na internet, como que você pode utilizar, por exemplo, a ideia do Maps, para você dar um zoom out, assim, né, para você sair da Terra e conseguir perceber esse movimento que acontece. E conseguir perceber o entorno da Terra, né? A gente tem o Space também, você pode colocar lá no
no Google, buscar o Space, e ele vai dar para você a parte do universo observável que a gente tem. Então a gente consegue ver os outros planetas, a gente consegue ver as luas que cada um desses planetas tem, a gente consegue ver a distância que se tem do centro da nossa Via Láctea, né, para outras galáxias. Então, veja o quanto de informação, o quanto de curiosidade a gente começa a despertar dentro desse tema da astronomia, né? Basicamente, essa semana aqui está servindo, além da gente divulgar o conhecimento, e matemática tem tudo a ver com isso, de instigar vocês a buscar, a procurar esse tipo de informação. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a vasculhar ali, ó, vai ser que nem eu, né? Quando eu começo a falar sobre astronomia, quando eu começo a trabalhar com essa noção de espaço e tudo mais, eu me empolgo e passo mó tempão lá pesquisando. E aí é uma dica de utilização consciente, né, gente, desse material tecnológico que a gente tem. Utilizem isso para pesquisa, para estudo, se esforcem e busquem essas informações e quem sabe a gente traz uma outra curiosidade na próxima aula, tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço Nádia, agradeço a Adriele por estar aqui junto comigo, me ajudando um pouquinho nessa transmissão de conhecimento, a produção, e ainda tem Yolanda fazendo assim, ó, ela vai entrar aqui já para dar aula para vocês, tá certo, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.